Estamos aqui para começar o segundo dia do Festival Literário de Campo Formoso Online. Esse é um projeto que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc de Campo Formoso. E hoje, para bater um papo com a gente, temos aqui ele que, além de ser analista de TI, técnico em mineração, é escritor, poeta, fundador do Grupo Culturarte e etc. Vamos ver aqui o que mais ele é, senão não caberia aqui no vídeo, de tanta coisa. Então, muito boa noite, Marcos Lira. Boa noite, Darlan, boa noite a todos. Boa noite. Para começar, já queria lembrar também, né, que você é filho de professores, né? E Sim. Professores tão conhecidos na nossa cidade. Inclusive, ontem eu entrevistei Rony Walter Jatobá e ele falou que eles inspiraram ele a escrever, a começar a escrever. Então, você que é filho, eu queria saber se eles lhe inspiraram e como é que foi esse início da sua carreira literária. Sem nenhuma dúvida. Quando eu comecei a estudar, viajei para Pojuca e o contato com a família era através de cartas, né? Eu escrevia para minha mãe para dar notícias e ela devolvia a carta com as correções ortográficas na próxima carta. Ela mandava para mim, diz, olha, você escreveu isso aqui errado, corrija assim, não escreva mais assim. E aí eu já comecei a tomar aquele cuidado com a forma de escrever, porque já sabia que minha mãe estava de olho. E a partir daí, comecei a ter mais esmero na escrita e eu acredito que isso tem uma grande influência, além de que a própria cultura adquirida por eles e passadas para mim também influenciou bastante nessa minha tendência a gostar de escrever. Bem, imagino. Para quem não conhece, né, que eu não falei os nomes, seria o professor Oloide e o José Lira, não é isso? Isso. Como foi assim que você começou a escrever mesmo, de fato? Tipo, uma poesia ou um conto, não sei como foi assim. Foi já na infância ou já foi adulto? Na adolescência, quando eu comecei a viajar, né, que logo cedo eu passei a viajar trabalhando e quando estava assim distante de casa, distante da família, que tinha aqueles momentos de reflexão, eu gostava de escrever. E aí, com a ajuda da minha mãe, que gostava também bastante de poesias, ela começou a me dar as dicas de métrica, rima, e aí eu comecei a colocar aquelas minhas ideias em formato de poesia. Então, foi bastante cedo. Muito bem. Aí, só que... E quando foi, assim, que foi o primeiro livro, a primeira obra que foi publicada? Porque você já tem várias obras, né? Se puder já introduzir essa parte da quais foram essas obras e qual foi a primeira. Eu escrevia poesias, gostava muito de escrever poesias e colecionava, guardava em um papel, em uma pastinha, e foi juntando, e chegou assim, a uma quantidade razoável,
né, de poesias. Então, nessa época, eu estava morando em Santa Luz, e na cidade mais próxima lá tinha assim, Conceição do Coité, tinha uma gráfica e um colega que também era escritor, e conversando com ele, ele disse, olha, a gente podia publicar todas essas poesias. Então, eu fiz essa publicação independente, né, de um primeiro livro que se chama Evolução. Então, a coletânea de poesias variadas, né? Aí, depois desse aqui, essa vontade de escrever, essa produção não parou. Eu ainda escrevi um romance que é Olhos. Esse romance, como foi escrito assim muito no começo, hoje eu acho que ele carece de revisão. Então, eu tirei de circulação, vou fazer uma revisão para republicar a mesma história, mas com algumas correções, né? E, mais tarde, continuei viajando por aí, escrevendo, juntando poesias, e fiz mais um que é Do Outro Lado do Mundo, que é também coletânea de poesias. Aí, passeando pela África, conheci, assim, tive familiaridade com a língua francesa e traduzi algumas poesias e também publiquei por lá esse outro livro, que é uma coletânea, De l'autre côté du monde, que são as mesmas poesias, só que traduzidas para francês. Francês. Interessante. Depois, fiz um cordel. Esse cordel eu acho muito legal, porque ele conta, são 3 histórias bem nordestinas e em formato de cordel mesmo, né? Algumas histórias que ficaram esquecidas no Reino da Pedra Bonita, e tem outras histórias aqui que registrei para que não fossem esquecidas, né? Mais tarde, ainda fiz uma outra coletânea de poesias que eu chamei de Marionetes. E, por último, arrisquei fazer um novo romance que o pessoal da editora, analisando, ele disse, olha, ele não tem uma cara de romance, mas é muito grande para um conto. Ele é classificado como uma novela. Aí, o livro A Sepultura é uma novela. É uma novela. Que foi por último, né? Então, são esses os livros que eu tenho publicados. São muitos, né? E a minha ideia de fazer essa entrevista é justamente isso, para mostrar, né, para as pessoas, porque na literatura a gente não tem uma entrada assim na mídia, é difícil, né? E em Campo Formoso, você vê uma obra dessa extensa e a juventude, eu andava muito, né, lá na casa da professora Loíde, com meu amigo Samir, e eu lembro de ter visto um ou outro desses livros, acho que foi o primeiro, que ficava, eu via lá por cima, eu conhecia esse, mas mesmo assim não conhecia todos, né? Então, a importância de mostrar, né, para as pessoas como em Campo Formoso, alguém de Campo Formoso que escreve e tem essa extensa literatura.
e pouco conhecida, mas agora está na hora de todo mundo conhecer. Para as pessoas que quiserem adquirir esses livros, como é que faz? A página marcoslira.com.br tem, além do sumário dos livros e alguns clipes musicais, tem também uma área que consta a encomenda de livros, né? Por ali você pode fazer a solicitação. Em Campo Formoso, na página Livraria e Papelaria, que fica ali na Rua do Correio, também tem, você pode encontrar os livros nesta livraria. Ah, ótimo. Inclusive, esse site tem mais informações, né? Quem quiser aprofundar mais sobre a sua obra, a sua vida, né? Eu vou colocar aqui o site para quem quiser acessar depois. É muito bom. Pronto. Agora eu vou para uma outra área que tem a ver também com literatura, né? Que é o teatro. Mas eu queria saber sobre essa questão, né? Da Fundação do Culturarte, e é um grupo muito conhecido na nossa cidade, e também pouca gente sabe, né? Que você foi ali um dos fundadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando eu retornei de Pojuca, eu fiquei naquela região ali de Catu, Alagoinhas, quando, naquela época, aquela região, a cultura era muito efervescente. Lá tinha todos os movimentos culturais. E chegando em Campo Formoso, eu achei que estava muito parado. Aí, conversando com colegas, disse, olha, aqui a gente precisa fazer alguma coisa para movimentar esse lado da cultura, que está muito adormecido. O que é que a gente poderia fazer? Vamos fundar um grupo de teatro, vamos. Aí juntamos 4 pessoas, Lívia Granja, Alcides, Gardênia e eu. Aí montamos um plano de adquirir novos interessados, né? E aí partimos para a luta e juntamos aí, no início, tinha 21 pessoas que trabalhavam aí junto com a gente, assim, ótimos talentos. E depois eu tive a necessidade de viajar novamente, né? Partir para outros rumos, outros trabalhos, e deixamos a direção já com o meu irmão, Paulo César, depois Dalmo, Dida e Ari, até que chegou finalmente na Nildinha, que tem feito esse trabalho maravilhoso por tanto tempo e não deixou essa chama se apagar. E eu sou muito grato a ela pela luta que ela teve em manter essa chama acesa. Bem, para quem não sabia, né, dessa história, até hoje as pessoas confundem muito, né? Falam lá a questão do Dida e do Dalmo, mas eles sempre falam, tipo, não, quando a gente entrou já estava acontecendo, que já existia, né? Eles, como você disse, eles foram dando continuidade até chegar na Nildinha, né? E como eu falei, que o teatro tem a ver com a literatura, né? A literatura, na verdade, é a base, né, de tudo. Até quem não segue a carreira artística, ela é a base, né, para estudo, seja na área acadêmica ou seja em qualquer área de arte. Para tudo a gente precisa ler e escrever o tempo inteiro, né? Então, por isso, essa ideia de fazer esse festival literário para fomentar mais essa área da arte que às vezes fica esquecida, mas sem ela as outras não aconteceriam.
No seu caso, qual seria o seu estilo, assim, seu estilo literário nas obras? Eu não tenho assim aquele estilo definido, porque eu tenho uma influência muito grande da literatura de cordel, que são aqueles versos que surgem assim rapidamente, Sim. mas a própria forma de escrever não tem as características do cordel, né? Eu tenho uma grande influência nordestina, mas ela não nas minhas poesias você não encontra aquela essência do Nordeste de falar da seca, da roça, não tem isso. Então, é um pouco difícil de definir qual é o estilo, né? Você pode perceber que não tem aquela definição exata de um estilo literário dentro dessas poesias. Muito bem. E você, no caso, saiu de Campo Formoso, né? E rodou o Brasil, tá? Mas, no momento, você se encontra novamente aqui na nossa cidade? Sim, eu, depois de viajar bastante, conhecer vários estados do Brasil, viajando a serviço, eu resolvi dar uma parada e voltar, sossegar e permanecer por aqui. E estou muito feliz de estar de volta. Muito bem, que bom, né? Para a gente ter de volta alguém desse quilate aqui no nosso meio. E eu já queria aqui agradecer a você por essa participação, que desde quando eu pensei também o projeto, eu já tinha pensado no seu nome, mas eu estava sem conseguir um contato, mas na reta final deu certo, e a gente combinou e saiu, porque, como eu falei, às vezes a gente, mesmo aqui em Campo Formoso, não conhece a nossa cultura, a nossa arte, né? E nem os nossos artistas, os nossos escritores e poetas. Então, a minha ideia é justamente isso. Já fazer ali um grão de areia, mas fazer a minha parte de mostrar para as pessoas a riqueza da nossa cidade através de pessoas como você. Eu gostaria de parabenizá-los pelo movimento que vocês estão fazendo, porque na nossa era de TikTok de 15 segundos, de uma informação muito mastigada, muito rápida e sem essência, é necessário demais estimular a leitura, fazer com que pessoas gostem de ler um bom livro, que adquiram informação mais consistente, e esse movimento de vocês, com certeza, terá bons frutos. Muito bem. Então, foi uma honra para mim ter feito aqui essa pequena entrevista e convido a todos que estão assistindo a conhecer mais, como eu falei, entrar lá no site e adquirir as obras desse artista, Marcos Lira. Muito obrigado e fiquem com a continuação, né, da nossa programação. Vai ter a mesa redonda e amanhã tem mais. Então, a todos, muito obrigado e até a próxima. Abraço. Muito obrigado, um grande abraço.